A violência sexual praticada contra menores de idade é um problema complexo e que atinge a toda a sociedade de diversas maneiras. Somente em 2015, o Sistema Único de Saúde registrou quase 20 mil casos de abusos cometidos contra jovens e crianças, de acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde. Contra eles foram pouco mais de 15%, e já contra elas foram pouco mais de 84%. Segundo aqueles que dão atendimento às vítimas, dados nem tão assim precisos. Bom, primeiro, os números que nós temos são números completamente subestimados, né? Eles estão absolutamente longe de refletir o que de fato nós temos no cotidiano em termos de incidência, de ocorrência de violência e de abuso sexual contra as pessoas, né? Se nós formos considerar as evidências que nós temos hoje, de cada 10 casos de estupro que aconteçam, apenas 1 ou 2 casos chegarão ao conhecimento das autoridades competentes ou chegarão aos serviços de saúde. Portanto, tudo que nós temos de registro formal desses números reflete uma parcela muito pequena daquilo que realmente acontece. Olha, nós temos recebido nos últimos anos cerca de 4 mil casos anuais de pessoas em situação de abuso ou de violência sexual. Desses 4 mil casos, exatamente metade deles, cerca de 2 mil casos, são referentes a crianças em situação de violência ou de abuso sexual. E da outra metade, a gente vai ter metade dela, mais 25%, específico para adolescentes. Portanto, nós contarmos crianças e adolescentes em situação de violência ou de abuso sexual, nós vamos ter cerca de 75% dos casos que atendemos no hospital. O Disque 100 é o canal telefônico vinculado à Secretaria Nacional de Direitos Humanos, onde se permite que se façam denúncias de vários tipos, e dentre elas, o abuso sexual contra menores de idade. O hospital aqui em São Paulo, Pérola Byton, é referência por ser o único a realizar o exame de corpo de delito em jovens e crianças vítimas de violência sexual. Por aqui, passam todos os dias cerca de 8 crianças, meninos e meninas e adolescentes vítimas desse tipo de violência, gerando, segundo os médicos, um cuidado muito especial e multidisciplinar. Itamar, da Childhood Brasil, organização que tem como agenda a proteção à infância e à adolescência, diz que o adulto mais próximo a essas crianças e jovens deve estar sempre atento a sinais básicos, seja em qual for a situação. O que tem são sinais em relação, que a gente pode observar com relação às crianças, aonde, por exemplo, um comportamento erotizado de uma criança, trazendo dados, né, e brincadeiras com outras crianças ou adolescentes, né, que não são próprios da idade, mostra ali que ela tem acesso, né, a informações que não são compatíveis com a idade dela. Então, essa pode ser uma das evidências. Uma criança que aparece num atendimento de saúde, portando doenças, né, sexualmente transmissíveis, isso significa que é uma evidência física de que essa criança passou por uma experiência, né, na sua sexualidade, né, um contato sexual e muito provavelmente com uma pessoa que não seja compatível à sua idade. Tanto Jefferson quanto Itamar afirmam que os cuidados devem ser estendidos às famílias das vítimas de abuso infantil, que, segundo eles, muitas vezes têm dificuldades em se reorganizarem e retomarem as suas vidas cotidianas. Então, assim, nós que acompanhamos alguns desses casos, muitas vezes a criança ela supera, né, ressignifica o fato ocorrido antes, por exemplo, de uma mãe. Né? A mãe ela continua se sentindo culpada, ela continua, então ela precisa ter um acompanhamento psicossocial, às vezes durante anos, para ela poder, inclusive, se ressignificar o que ocorreu e saber que, né, a culpa não foi dela, a culpa, na verdade, é desse adulto que cometeu o abuso. O fato é que não se pode ver a violência sexual como um fenômeno que afeta apenas aquela que foi vitimada pela violência, né? A violência sexual deveria ser entendida como um processo que afeta também toda a família e o mais correto seria ser entendida como um processo que de uma maneira muito contundente deveria atingir toda a comunidade e toda uma nação. Então, um programa de família é você olhar com essa família e ajudar ela a se organizar, se ela tem, por exemplo, que sair do local onde, né, convive o agressor,
Então, muitas vezes, ela precisa se organizar de outra forma, então ajudar, né? Às vezes você tem família, você tem pessoas que não trabalham, então se esse adulto que está com essa criança não estava trabalhando, ela vai ter que iniciar a sua vida, né, produtiva, digamos assim, para conseguir os recursos para dar subsídio, não que ela não trabalhasse dentro de casa, etc. Mas eu estou assim, no sentido de ter recursos financeiros para dar continuidade. Os dois também acreditam que ainda são diversos os desafios que tangem a essa questão, e que alguns aspectos têm de ser levados em conta, primeiramente, para que se melhore a eficiência dos serviços prestados. De fato, não nos falta lei, não nos falta normativas técnicas adequadas para fazer isso, mas nos falta uma boa gestão, né? A questão é principalmente de gestão de municípios e de estados que ainda se sentem confortáveis na posição de omissão e não oferecer e não garantir esse tipo de atendimento. E a questão se agrava principalmente quando tem que se enfrentar questões muito específicas, como, por exemplo, a questão da gravidez decorrente desse estupro. Então, nós vamos ter ainda um número muito menor de serviços de saúde que, de fato, estão garantindo para essas mulheres o aborto, né, ou a interrupção da gestação em condições éticas, em condições seguras, em condições de obedecer o ordenamento jurídico. Infelizmente, no nosso país, no caso do Brasil, as crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, elas acabam tendo que relatar a sua história diversas vezes, né? E a gente tem uma média que é de 8 a 9 vezes, né? Por que eu estou dizendo isso? A partir do momento que ela tem que rememorar o que aconteceu, vai chegar um momento, digamos, toda aquela fase inicial da revelação do fato ocorrido até a fase de investigação, muitas vezes, quando chega na fase de investigação, ela fala, esquece, eu inventei tudo isso, eu não quero mais falar do que aconteceu comigo. Então, para-se aqui, né? E isso é muito comum ainda nos nossos atendimentos, né? Não que a criança vá parar de sofrer, mas nós entendemos que você pode, de fato, proteger crianças e adolescentes quando você reduz o número de vezes que ela tem que falar sobre o fato ocorrido. Segundo o relatório de Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de dezembro de 2014, 4.089 pessoas cumprem pena ou respondem pelo crime de estupro de vulnerável no Brasil. Nesse contexto, fica a pergunta: será que o aprisionamento desses agressores resolve essa situação? Para o médico Danilo Baltieri, responsável por um dos poucos ambulatórios que atende a agressores e possíveis agressores, além do indivíduo cumprir pena, tem de ter um acompanhamento médico para que não reincida neste tipo de crime. Experiências fora do país, né, em países civilizados, mostram de fato que apenas o recrudescimento da pena, o aumento da pena, não é? E a invenção de penas outras, não combate esse tipo de crime e não reduz as taxas de reincidência e não reduz as taxas de aparecimento de novos eventos. Ela é fundamental, ela é importante, mas ela não resolve o problema. Então, além da pena de prisão, é necessário um investimento terapêutico, porque uma parcela significativa dos sexual offenders, dos agressores sexuais, padece de transtornos mentais, alguns deles de transtornos mentais extremamente graves, muitas vezes não perceptíveis por terceiros, apenas por profissionais, e assim necessitam de um manejo terapêutico específico. Ou se faz uma política inteligente e baseada em ciência, ou esquece, os índices não vão reduzir.